Um bom dia para você. Vamos refletir um pouco mais na palavra de Deus, nos temas importantes que Ele tem para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e ter a consciência de que o mundo está levando a humanidade ao abismo. O mundo está levando a humanidade às trevas. Mas existe uma ferramenta, existe uma arma poderosa para nos tirar deste abismo e sermos levados ao reino de Deus, ao reino da sua luz, à presença do Senhor. E assim nós vamos estar preparados para a eternidade de Deus. Então vamos refletir hoje sobre tempos de mudanças. Porque quando nós olhamos para a Terra, nós vemos como a Terra está mudando. Não só moralmente, mas também fisicamente. Vocês já observaram que muitos fenômenos naturais têm ocorrido nos últimos tempos, que a Terra está se modificando, e isso está lá em Apocalipse, falando de terremotos, falando de fome, falando de tempestades. Está em Mateus também, no capítulo 24, onde é dado um panorama dos últimos tempos. Então a Terra está mudando fisicamente e também, infelizmente, está mudando moralmente, porque os valores da família estão cada vez mais deteriorados. Está o homem corrupto, o homem ímpio, ele está implantando na terra uma nova forma de vida, uma nova forma de matrimônio, que vão de encontro às orientações do nosso Deus, que está lá na Bíblia. Então, essa mensagem vai lhe mostrar como é importante nós mudarmos para sairmos dessas trevas, desse abismo e termos uma vida mais rica, uma vida mais poderosa em Jesus Cristo. Porque se você não tem histórias para contar, é como se você fosse um livro de uma só página. Imagine um livro de uma só página. Eu acho que ninguém teria interesse até em ler, porque acabaria tão rápido, não teria uma história para contar, não teria experiências de vida para contar, para animar a outros, para enriquecer a outros. Então, nós precisamos permitir que o Senhor nos mude. Nós precisamos permitir que o Senhor mude a nossa natureza, mate essa natureza carnal, essa natureza de pecado que nos leva ao abismo, para que nós possamos receber a sua natureza divina, que nos traz luz, que nos traz vida, que nos traz um novo horizonte e que nos prepara para que nós possamos influenciar a outros. Agora, tem um livro de capa preta que você conhece, que é a Bíblia, e que ali você vai encontrar muitas histórias, muitas experiências vividas pelo povo de Deus, homens e mulheres que foram levantados para receberem este poder, esta autoridade do Senhor e poder contribuir para que a terra não continue indo para o abismo. Você pode ser uma dessas pessoas, eu posso ser uma dessas pessoas. Ele está levantando muitos para falar do seu reino, da sua palavra e para trazer a sua verdade, a verdade do reino de Deus e não a verdade das trevas, que na verdade não é uma verdade, é uma mentira. É uma verdade, entre aspas. Então, as mudanças são muito necessárias nas nossas vidas, porque as mudanças nos renovam. Você percebe que quando você passa por um processo de mudança, você sai daquela experiência com outro ânimo, com outra visão, com outra maturidade. Então, as mudanças renovam o nosso espírito, renovam a nossa alma, porque nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais preparadas para enfrentar novos desafios, e também nos traz bem-estar,
porque a mudança faz com que nós mudemos também hábitos em nós, que muitas vezes são maléficos, e que está prejudicando a nossa saúde. Então, não se assuste com as mudanças da vida. Elas são necessárias para nosso crescimento, tanto físico como espiritual. As mudanças que ocorrem na nossa vida, conforme a nossa caminhada, ela vai nos levar mais ao conhecimento de Deus, uma forma mais profunda de conhecer e ver a Deus. E a vida não seria enriquecida se nós não passássemos por mudanças. Veja, fisicamente, a criança, ela tem que mudar, ela muda o seu corpo, ela muda quimicamente, os hormônios começam a surgir em determinada etapa, a sua mentalidade, a sua forma de pensar vai mudando conforme ela vai crescendo. Então, é inevitável que nós passemos por um período de mudanças durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. E uma forma, um meio de nós experimentarmos uma mudança maior é no nosso relacionamento matrimonial, por exemplo. Em qualquer relacionamento, né? Nós precisamos mudar para nos darmos bem um com o outro. Mas no relacionamento matrimonial, como o convívio é tão próximo, como você tem que dividir todas as coisas dentro de casa, você divide seu tempo, você divide sua cama, você divide as suas metas, seus objetivos, você muda as suas metas, muitas vezes muda o seu objetivo para entrar num consenso com o cônjuge. Então, o matrimônio é uma arma poderosíssima para nós experimentarmos mudanças se nós soubermos olhar por esse ângulo e tirar proveito desta visão. Agora, essas mudanças é importante que elas sempre sejam dirigidas pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós não queremos mudar, nós estamos presos aos nossos costumes, à nossa cultura, à nossa forma de pensar, e quer que o outro mude para ele se adequar a nós. Mas muitas vezes, e geralmente acontece assim, tem áreas que eu preciso mudar. Então, eu vou aceitar a influência do outro, e tem áreas que o outro precisa mudar. Então, ele vai aceitar a minha influência, aquela pessoa que eu estou convivendo. E muitas vezes as mudanças assustam, porque é um terreno que nós nunca pisamos antes. Num determinado momento que você está vendo que as coisas estão mudando, mas que você ainda não experimentou aquilo. É como se você estivesse pisando num terreno que você não conhece, que pode ser uma areia movediça, que pode ser um solo fértil, um solo rochoso, que pode ser uma areia. Então, temos que ir também com cautela quando estivermos neste processo de mudança. E nunca esquecer que em Deus nós encontramos força, nós encontramos paz e encontramos a certeza de que nunca estamos sós para enfrentar todas as mudanças que a vida nos submete. E depois que nós começamos a andar com Deus, acontece uma coisa incrível. Nós conseguimos nos tornar pessoas mais fortes e corajosas para enfrentar todas as mudanças que a própria vida nos impõe. Eu estava me lembrando que na minha caminhada, eu tive a oportunidade de exercer a minha profissão e de me realizar nessa área. Eu exerci por mais ou menos 20 anos. Passei por algumas empresas privadas, atuei como profissional autônoma. Quando então eu diminuí a minha carga horária para estar mais com meus filhos, porque eu percebi que essa mudança precisava acontecer na minha vida, para eu beneficiar mais aos meus filhos. E teve aquele momento que eu senti o chamado de Deus para falar mais das suas verdades, para praticar mais suas verdades e para influenciar mais a outros que estavam no meu redor. Então, nessa hora,
teve um momento que eu larguei tudo da minha vida profissional por uma opção minha, e isso me deu muito prazer. O que eu faço hoje, de estudar a palavra, de meditar a palavra, de trazer mensagens para vocês, isso me dá um imenso prazer, e eu vejo como eu sou abençoada por Deus, e não somente eu, mas toda a minha família. Porque às vezes quando a gente toma uma atitude que é agradável a Deus, não é só a nós que Ele abençoa. Ele abençoa também aqueles que estão ao nosso redor, que nos preocupam, que nós sentimos uma carga por eles. Ele também derrama bênçãos sobre a sua casa, a sua família, os seus filhos. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, nós lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, e que em Deus não há mudança ou sombra de variação. Então, se nós precisamos mudar, e precisamos mudar debaixo desta luz que vem do alto, que desce do Pai, sempre dirigidos pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Por quê? Porque Deus é um ser perfeito. Ele não precisa mudar, senão ele vai sair da perfeição e vai para a imperfeição. Mas nós que somos seres carnais, precisamos mudar para chegarmos à sua perfeição. Então, quando esse tempo de mudança está sendo dirigido para a sua vida, e se está dirigido por Deus, você vai receber essa boa dádiva. E esse dom é um dom que você recebe para você exercer uma nova atividade. Às vezes uma atividade de ser mãe, com mais influência sobre seu filho. Uma atividade de ser um melhor esposa, um melhor marido, um melhor discípulo de Jesus. Essas mudanças só ocorrem quando o Senhor coloca a sua mão sobre nós e diz: não, está na hora de mudar. Eu vou tirar aqui o seu tapete, eu vou tirar você da zona de conforto e você vai confiar em mim. Porque eu vou lhe dar força, eu vou lhe dar paz e eu vou lhe dar a certeza de que você não está só nesse processo de mudança. E nesse processo de mudança, nós começamos a criar uma intimidade maior com Deus. E é maravilhoso você ter uma intimidade maior com o Criador do universo. Veja o que diz em Jeremias, capítulo 22, verso 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele? A pele do etíope é negra. Ele pode mudar a sua pele? Não, ele foi criado assim, pelo Criador. E o leopardo pode tirar suas manchas? Também não. Ali é uma interferência do Criador. Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? O que é que ele quer dizer com isso? Como nós herdamos essa natureza de pecado, nós estamos sempre inclinados para o mal. Quando eu falo inclinados para o mal, não quer dizer que você seja um assassino, um ladrão, nada disso. Isso também pode acontecer. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus para não agir dessa forma. Mas mesmo não agindo desta forma, recebendo uma boa educação, uma família bem estruturada, nós somos inclinados por natureza a fazer o mal, a fazer coisas que não agradam a Deus. E ele diz que só Deus tem essa capacidade de fazer o bem. E nós não temos esta capacidade. Então, nós não temos a competência de fazermos o bem, a não ser pela ação do Espírito Santo. E a nossa natureza adâmica, essa natureza de pecado, nós não podemos mudar. Nós temos que permitir que o Senhor mate essa natureza e nos dê a natureza divina. Aí sim, nós vamos fazer o bem. Quanto mais nós tivermos da natureza divina, nós vamos estar mais inclinados para o bem do que para o mal. Entenda o mal aí não como o mal delito no ponto de vista jurídico,
Mas o mal é aquilo que não agrada a Deus. Se eu ouço uma palavra de Deus e não obedeço, eu estou me inclinando para o mal porque eu estou cometendo o pecado da desobediência que não agrada a Deus. E foi esse pecado que tirou Adão e Eva do jardim do Éden, da presença de Deus. Então nós temos que permitir que Cristo mate o nosso ego, mate a nossa natureza carnal, para nós recebermos a sua natureza divina que só faz o bem. Em Daniel 2:21, nós lemos: e ele muda os tempos e as estações. Veja o poder dele. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. E ele dá entendimento aos entendidos. Então nós vemos aí como é poderosa esta influência de Deus em nós, se nós nos abrimos a Ele. Ele é capaz de fazer transformações incríveis na nossa vida. E sendo Ele um ser perfeito, sendo Ele o soberano do universo, Ele pode fazer as mudanças que Ele desejar. Veja como Ele mudou o apóstolo Paulo. E como Ele converteu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi de um polo para o outro. Girou 180 graus. Uma mudança. E o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos, foi um seguidor de Cristo, um proclamador das suas verdades, e foi um mártir pelo evangelho do Senhor. Agora, muitas vezes nós achamos que nós mudamos porque nós temos a capacidade de mudar, porque nós temos um plano perfeito para nós mudarmos. Mas não se engane, porque a Bíblia diz que em nós não há nada de bom. O que temos de bom vem de Deus. Então, se você já está sentindo esta capacidade de mudar, saiba que você foi capacitado por Deus para que mudanças ocorram na sua vida. Em qualquer nível, em qualquer plano. Plano natural, plano espiritual, na saúde, em qualquer âmbito. A sua capacitação sempre vem de Deus, porque Ele trabalha em silêncio. Ele está observando cada um de nós. E está vendo o que cada um precisa ainda mudar para que cheguemos mais perto dele. Então, nós precisamos ter esses olhos abertos para enxergar esta soberania de Deus e toda a circunstância que Ele cria para que nós realmente nos determinemos a andar naquele caminho novo que vai nos trazer uma mudança saudável para a nossa vida. Então, como eu disse a vocês, o matrimônio é uma arma poderosíssima para nós experimentarmos mudanças. Nós precisamos só olhar da forma correta o matrimônio. Nós vamos ter que renunciar, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas, nós vamos ter que ser sábios para evitar confrontos, para sempre a paz de Cristo reinar no nosso lar. E eu tenho observado que aqueles que não experimentam o matrimônio, eles têm mais dificuldade de mudar, porque eles não têm esta batalha diária, 24 horas, que vai proporcionar a nós enxergarmos melhor aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que o outro precisa mudar e como nós podemos influenciar o nosso cônjuge nesse processo de mudança. E para concluir, porque já estamos chegando aí em 20 minutos, nós podemos concluir dizendo que precisamos ter esse momento de reflexão, um momento individual, um momento a sós com Deus, onde você vai enxergar melhor aquilo que você precisa mudar para trazer uma paz para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos. Precisamos ter esse momento a sós com Deus para recebermos dele
a sua orientação através do seu Santo Espírito, a sua luz para iluminar a nossa mente. E também precisamos entender as circunstâncias que o próprio Deus cria para que mudanças sejam geradas em nós. Quando nós perdemos o emprego, são circunstâncias criadas por Deus. Quando nós perdemos algum ente querido que dá aquela dor, aquele luto no coração, são circunstâncias criadas por Deus. Quando nós nos desentendemos com alguém e vem a luz do Espírito Santo, ilumina a nossa mente para nós compreendermos porque houve aquele conflito, são circunstâncias que o próprio Deus cria para que as mudanças comecem a acontecer em nós. Com esse propósito, ele cria as circunstâncias. Porque, se depender de nós, nós vamos nos colocar sempre no nosso ponto, sempre no nosso pedestal e achar que só os outros é que precisam de mudança. Então, eu quero te abençoar com essa consciência, com essa determinação de se aproximar mais de Deus, com esses momentos em secreto com Deus, orando, lendo a sua palavra, meditando e percebendo e recebendo dele essa capacitação para você mudar naquelas áreas que ainda são necessárias. Então, um bom domingo para você, um bom início de semana, que Jesus abençoe a sua semana, a sua mente e que abençoe também esses momentos a sós com Deus que você precisa ter para enxergar tudo aquilo que você ainda precisa mudar e como você pode influenciar a vida do outro com sabedoria e com a presença do Senhor. Até uma próxima oportunidade onde nós nos encontraremos.